crianças! Hoje nós vamos falar a nossa aula sobre eixo de simetria. Aí no livro de vocês, eu passei indicando algumas páginas com algumas tarefinhas, mas vou explicar aqui para vocês o que vem a ser esse eixo de simetria. O eixo de simetria, a gente pode considerar como sendo uma linha que divide uma figura em partes iguais. Esse eixo, ele pode ser na vertical, ele pode ser na horizontal ou pode ser na diagonal. Mas a figura, ela precisa ter a mesma medida e as mesmas coisas que tem de um lado, ela precisa ter do outro. Um exemplo de eixo de simetria, que a gente pode ver muito aqui, vocês podem olhar depois no espelho e peguem uma linha ou um palitinho como esse, ou mesmo a régua, para vocês poderem medir. Vocês vão colocar, olha só, vou colocar aqui no centro do meu rosto, fazendo um eixo de simetria aqui no meu rosto. Esse eixo está na vertical e eu posso observar que tudo que tem de um lado também tem do outro do meu rosto. Vejam só, a sobrancelha, os olhos, um pedaço aqui do nariz, a boca, o queixo, de cá tem uma orelha, de cá tem outra orelha, certo? E isso divide o meu rosto, né, com um eixo simétrico. Se eu for dividir dessa forma, não fica simétrico. Por quê? Porque as coisas, a figura fica diferente. Embaixo aqui eu tenho a minha boca e em cima eu tenho os meus olhos. Então, para que seja considerada uma figura simétrica, ela precisa ser dividida em partes iguais. Então, nós podemos ver aqui, por exemplo, esse coração. Para eu recortar esse coração, eu peguei uma folha, dobrei ao meio e cortei assim, ó, juntinho. Quando eu abri, eu fiz uma figura simétrica, que tem a mesma medida de um lado, a mesma medida de outro, e aqui, ó, nessa linha a gente pode observar que é o nosso eixo de simetria. Agora, continuando o nosso conteúdo, eu peguei aqui uma folha, um papel em branco, dobrei ao meio e nós vamos fazer uma figura simétrica usando tinta e vocês vão ver como vai ficar legal. Vejam só, eu vou pintar utilizando somente a metade, vou pintar só a metade da figura. Vou fazer aqui um sol. E aí, depois eu quero que vocês façam essa experiência aí na casa de vocês. Quero ver bem bonito, tá? A gente vai passar bastante tinta, porque logo mais vocês vão ver o que a gente vai fazer. Vejam só, eu terminei a metade do meu sol, agora eu vou fechar a folha, o meu desenho. Fechei a folha e vou abrir imediatamente. Vejam só, fizemos aqui um sol, uma figura simétrica, que ela é dividida ao meio, estão vendo? Tem as mesmas coisas de um lado, as mesmas coisas de outro. Aqui eu peguei algumas letras que dá pra gente poder mostrar também o eixo de simetria. Olha só, a letrinha A. Vou pegar aqui o meu palitinho pra mostrar pra vocês. Dá pra eu dividir ele ao meio, esse é o eixo de simetria na vertical. A mesma distância que eu tiver dessa parte até aqui o centro, deve ser a mesma até o outro lado. Olha só, se eu fizer o eixo de simetria na horizontal, ele não vai me mostrar uma figura simétrica, porque de cá nós temos duas perninhas, né? E aqui nós temos apenas uma ponta. Então, assim, na horizontal, ela não pode ser considerada uma figura simétrica. A letrinha M também, assim, na vertical, a gente pode traçar aqui um eixo de simetria. Nos números, peguei aqui o número 3. O eixo de simetria, assim, não é uma figura simétrica, porque de cá nós temos duas pontas e de cá nós temos uma outra parte diferente. Mas se a gente fizer o nosso eixo de simetria assim, na horizontal,
nós percebemos que nós temos uma figura simétrica. Aqui também, no número 8, no número 8 nós temos um eixo de simetria tanto na vertical quanto na horizontal. E nós podemos traçar também com alguns objetos. Por exemplo, aqui, nesse brinquedo, nós podemos perceber que ele tem, né, são divididos aqui em partes iguais. Se eu dividir essa figurinha aqui, ó, ao meio, vejam só, meu eixo de simetria, ele ficou igual nessa parte aqui da direita e igual na parte da esquerda. Aqui no livro de vocês, traz algumas figuras, igual nesse número 3, da página 208. Pede para você pintar de acordo com que a figura fique simétrica. Então, por exemplo, essa partezinha aqui é azul. É como se a figura estivesse aberta, mas se a gente dobrasse, igual eu fiz com a tinta, ficaria a mesma cor. Então, por exemplo, aqui, a mesma cor vai ser de cá o azul, certo? De cá, ó, lá nessa ponta, lá em cima, um triângulo aqui invertido. Ó, essa parte aqui, eu também vou pintar de azul. É como se a gente tivesse pintado de tinta, dobrado, e na hora que abrisse, visse o reflexo dessa imagem, tá? Aqui nos quadradinhos, nessa malha quadriculada, como que é pra gente fazer? Olha só, aqui nós temos, ó, o laranja, 1, 2, 3 quadradinhos e um triângulo. Então, pra gente poder fazer essa imagem ficar igual, nós vamos pintar de acordo com o que tá sendo pedido. Vejam só, eu comecei a pintar, o meu laranja, ele está um pouquinho tom diferente, né? Mas é o laranjado, igual essa parte aqui da esquerda, pintei, contei os quadradinhos tudo certinho, já tinha uma marcação aqui para facilitar. E aqui, ó, o vermelho da porta é só um quadradinho depois do eixo, então, vou pintar apenas um quadradinho. E toda essa parte, olha, 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos amarelos. É o que eu vou pintar com amarelo. Aqui, quantos quadradinhos depois da janela? Apenas um. Então, aqui, apenas um. Aqui, na página 210, traz algumas placas de trânsito para a gente poder observar e traçar um eixo de simetria. Vamos observar aqui, por exemplo, olha só, essa letra E, que quer dizer estacionamento regulamentado. Assim, não é eixo de simetria, porque a figura ela fica diferente. Mas se a gente inverter e colocar o nosso eixo na horizontal, ela fica uma figura igual dos dois lados, certo? Ó, vejam só, se a gente passar uma linha aqui, ó, vocês podem traçar uma linha aí com a régua de vocês. Se a gente traçar uma linha aqui, vai ficar as duas partes iguais.